Valeu, torcedor. Obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês, meus amigos. Empatamos fora de casa, empatamos lá em São Paulo contra o Corinthians. Uma partida que, se tu espremer, mas espremer bem, se alguém tivesse chegado pra ti e te dado uma prancheta com o resultado em 0-0, tu assinava na hora. O grande problema é que, se tu espremer bem esse resultado, tu vê que poderia ter sido bem diferente a situação e o Grêmio poderia ter voltado para casa com um resultado positivo lá já nessa história. Porque o Grêmio foi muito superior ao Corinthians, principalmente no primeiro tempo. O Grêmio poderia sim ter saído de Itaquera com um resultado positivo. E eu acho que a partida de hoje só não foi positiva pro lado do Grêmio porque faltou a peça principal ali da beira do gramado. Hoje faltou treinador. Sim, hoje o empate do Grêmio com esse gosto amargo, não chega a ser um gosto de derrota, mas um empate amargo, passou muito pela mão do treinador, passa muito pelo Renato. O Renato errou bastante, e o Renato ele erra pra mim desde o início da partida, quando ele vê que o Grêmio, quando ele não vê na verdade, que o Grêmio pedia e clamava por um centroavante. O Grêmio hoje precisou de um jogador da área, precisou de um jogador que finalizasse desde o primeiro tempo, porque nós tínhamos construção. Os primeiros 15 minutos de partida não foram do Corinthians, não foram do dono da casa que deveria mostrar as suas credenciais, muito pelo contrário, o Grêmio construiu muito mais que o Corinthians, só que construía sem finalizar, porque não tinha esse cara da área. O Soteldo, ele é o cara que talvez é o mais acionado do time do Grêmio. Hoje tudo é no Soteldo. Cobra um escanteio, vai no Soteldo. Cobra uma falta, vai no Soteldo. É um contra-ataque? É no Soteldo. Hoje tudo é o Soteldo. O Pavon apagadíssimo na partida, mais uma vez. O Pavon até teve um lampejo aí no final de semana, mas hoje o Pavon totalmente fora da casinha, nem se viu o Pavon praticamente no primeiro tempo. Quando veio o segundo tempo, que o Corinthians acaba tendo um jogador expulso numa falta que beira quase uma falta criminosa contra o Vidia Sante, o Grêmio, ao invés de melhorar, o Grêmio piora. O Grêmio piora. Ao invés do Corinthians começar a sofrer, o Grêmio começou a ver o Corinthians crescer na partida. E isso é treinador. Isso não tem outra justificativa. O Renato teve praticamente todo o segundo tempo para tentar quebrar as linhas do Corinthians, colocar o Grêmio para frente, colocar o Grêmio para ir para cima. E o Renato tentou, só que ele tentou da maneira errada. Ele apostou na velocidade. Quando ali logo aos 18 minutos, ele tira o Jeromel, que é um ponto que até precisa ser discutido muito, o caso do Jeromel, e coloca o Gustavo Nunes. Até aí, beleza. Só que ele faz mais uma substituição. Ele tira o Pavon, e aí também beleza, já que não estava jogando nada, e coloca o Nathan Fernandes. Ele já tinha 3 jogadores pelas beiradas dentro de campo. Ele já tinha o Soteldo, ele já tinha o Nathan e ele tinha o Gustavo Nunes agora. Qual era a ideia do Renato? Empurrar o Cristaldo para frente, o Soteldo pelo meio, o Nathan Fernandes pela esquerda e o Gustavo pela direita. Deu certo? Claro que não, porque não são jogadores de área. São jogadores que infelizmente também não entraram no momento certo, não entraram bem na partida. O caso do Nathan já é uma sequência que ele vem bem abaixo. O Gustavo não conseguiu desempenhar também e o Grêmio acabou perdendo a chance de ter uma vantagem nesse primeiro confronto. O Arezzo acabou entrando ali aos 25 minutos, quando o Renato faz o quê? Tira o Cristaldo, que poderia ser o cérebro pensante desse jogo. Eu acredito que o Arezzo ele era para ter entrado no início ali, logo aos 18 minutos, quando o Renato mexe. Era para ter entrado bem antes, já quem sabe até no intervalo. Mas quando o Renato faz a primeira mexida, ao invés de colocar os dois guris das pontas, coloca o Gustavo e coloca, ou o Nathan, enfim, quem fosse da escolha dele, e coloca o Arezzo. Porque tu teria o Gustavo por um lado ou o Nathan por um lado, o Soteldo pelo outro, e tu teria o Arezzo pelo meio e o Cristaldo sendo o jogador, o pensante, sendo o criador. Porque ali o Grêmio precisava de um jogador inteligente para poder fazer a criação das jogadas. O Corinthians estava fechado, estava acuado. A torcida do Corinthians estava tensa. A partir de um momento que o Grêmio fizesse um gol, o Corinthians se obrigaria a vir para cima e quem sabe o Grêmio poderia até ampliar essa vantagem. Mas não foi o que aconteceu e aí eu acho que sim, faltou a mão do treinador. Porque nós tivemos um erro muito importante hoje também. Nós levamos um gol. E levamos o gol em cima de um erro, de um problema que vem se repetindo há muito tempo. Um problema que tem nome, sobrenome e o treinador insiste, que é ele, o Reinaldo. O Reinaldo, quando eu trago para vocês aqui as prováveis escalações, eu até brinco com vocês e digo, o intocável Reinaldo vai jogar. Porque sim, ele é intocável.
ele é intocável. E eu trago sempre uma questão de opinião para vocês aqui quando a gente fala sobre essa contratação de lateral esquerdo que o Grêmio quer fazer, que aí é uma opinião minha. Pode ser que a tua seja diferente, eu já vi muito torcedor que pensa dessa forma, mas a tua opinião pode ser diferente. Se o Grêmio vai para o mercado para contratar mais um jogador a nível para brigar por titularidade, assim como o Grêmio contratou o Mike nessa situação, não contrata ninguém. Porque vai ser mais um jogador que vai ter um contrato de 2, 3 anos, ganhando mais um salário, inflando a folha salarial, e que ele não vai jogar. O Renato tem plena confiança no Reinaldo, e o Reinaldo pode fazer o que ele quiser dentro de campo, que o Reinaldo vai ser o titular. Ele é uma insistência do treinador. Uma insistência burra, muitas vezes. Mas ele é uma insistência do Renato. O Renato, muitas vezes, ele acaba brigando com o próprio torcedor. O Renato, ele faz, muitas vezes, o contrário do que o torcedor quer. Quando o Renato, ele tinha o seu centroavante, que era o JP Galvão, o que o torcedor pedia? Renato, pelo amor de Deus, muda o esquema, tira o centroavante, joga na velocidade, muda esse esquema de jogo, fecha a casinha e vamos tentar. Vamos jogar na velocidade dos guris, seja do Soteldo depois, enfim, mas muda. O Renato, não, eu tenho um centroavante, eu vou jogar com esse centroavante. Ah, mas por que não muda? Não, é o que eu tenho. Não mudava. Quando ele ganha um centroavante, o que ele faz? Ele muda a forma de jogar e não coloca o centroavante para jogar. Outro ponto importante, por que hoje entrou o Edenilson e não entrou o Monsalve, por exemplo? O Monsalve não é o jogador para criação. Quando é que o Monsalve vai começar a ganhar oportunidades? Ah, Diogo, hoje era um jogo muito importante, o Monsalve não poderia entrar. Mas ele não é um jogador que chegou com status de liderança, não é um jogador que tem toda uma responsabilidade, um jogador que vem impressionando, inclusive, nos treinamentos, pelo menos são os relatos de que é um jogador que tem uma experiência, que tem uma liderança, um jogador que demonstra, né, estar apto para o tamanho da camisa do Grêmio. Então por que não dá chance pro guri? Para mim, hoje o resultado passou pela mão do Renato. O Renato errou. Errou desde o início e errou durante a partida também, principalmente nas substituições. Um ponto muito importante, tá, gente? O Grêmio agora vai jogar em Curitiba, vai voltar para Porto Alegre, tá? Vai voltar para Porto Alegre. Depois, no final de semana, volta para o Paraná, vai enfrentar o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. O Renato, na sua coletiva, agora falou mais uma vez sobre a situação de gramado sintético, não gosta de gramado sintético, inclusive ele acha que os jogadores deveriam se unir contra os clubes adotarem o gramado sintético, então aqui para mim ele já indicou que o Grêmio deve ir com uma equipe bem mista ou até uma equipe bem reserva para esse confronto contra o Atlético, que também pode ir com uma equipe mista, quase reserva, porque tem decisão da Copa do Brasil na semana que vem também. Enfim, um jogo que passou pela mão do treinador e que o Grêmio não conseguiu essa vantagem. Jogo, o 0-0 é ruim? Não era ruim. Não era ruim, mas ficou esse gosto amargo, sim, pelos nuances da partida. Quero saber a tua opinião, comenta aqui embaixo o que tu achou, de quem é a culpa desse resultado do Grêmio, que vamos lá, espremendo bem, não é ruim, mas poderia ter sido muito melhor. Comenta aqui embaixo. Grande abraço, até a próxima.